Olá, meus amigos, tudo bem? Domingo, dia 9/4, uma feliz Páscoa para todos vocês. Vamos dar sequência aqui à nossa gravação de vídeo, né? E concluímos o desenvolvimento do relógio nesse passo, né? Eu já fiz até a placa de circuito impresso, nós vamos chegar lá. Então nós temos alguns assuntos para comentar com alguma complexidade, portanto eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco extenso. Okay? Primeiramente eu quero mostrar para vocês como é que ficou o nosso esquemático no final das contas, com tudo implementado, né? O sensor de temperatura nós já tínhamos visto. A questão do level shift, né? Do I2C level shift. Eu descobri aqui na internet um negócio muito bacana que está aqui em datasheets, desculpa, eu já deveria ter aberto, esqueci. Eu descobri um application note, né, relativo a esse assunto do I2C level shift. Nós precisamos do level shift para fazer o I2C em 5 volts comunicar-se com o RDA 5807, que é o nosso módulo de rádio, que só permite I2C em 3 volts, inclusive a alimentação dele também é em 3 volts, né? Então, eu descobri esse paper aqui, esse application note, e achei isso aqui muito interessante, tá certo? Muito interessante, muito simples. E eu resolvi fazer a aplicação um pouco reticente, se isso ia realmente funcionar, de tanta simplicidade, e adquiri transistores 2N7000, acho, em qualquer loja de eletrônica, muito baratinho, tá? Aqui está o datasheet dele. Todos esses arquivos estão lá para vocês fazerem download. Extremamente simples, tá? E muito melhor do que aqueles módulos de conversão de nível I2C que vendem aí eu já até utilizei no AliExpress e tal, que tem um footprint muito grande e tal, então eu procurei não usar. E permite comunicação bidirecional, muito bacana mesmo, entre o lado de 5 volts e o lado de 3 volts. Muito eficiente, muito barato, pouco espaço na placa de circuito impresso, tá? Então foi totalmente aprovado aí por mim e já está em funcionamento. Na parte do RDA 5807, eu adicionei ainda 2 resistores aqui de 56K, juntamente com 2 resistores aqui, ó, de 22K, para fazer um casamento de impedância. Pode ser que nós necessitemos ou não disso, tá? Eu não tenho certeza ainda, porque eu não montei o módulo PAM8403, que é o nosso amplificador de potência. Não montei porque ele consome uma corrente alta, né? Ele é um amplificador, acho que classe B, então ele em standby consome 16 mA. 16 mA é muito para o nosso pronto-board, ele acaba afetando outras coisas que estão antes dele. Então eu não montei, é uma coisa extremamente simples, né? Eu não fiz a montagem. A parte do controle de brilho está totalmente implementada no nosso pronto-board, funcionando perfeitamente, também é muito simples. Eu mudei aqui o pino DIN, que ele estava aqui no pino 5, né?
Eu trouxe ele para cá, para o pino 27, vou mostrar para vocês já já. Por que que eu fiz isso? Porque você pode comprar módulos LCD de 8 bits ou de 16 bits. Então, o pino 5, numa aplicação de 16 bits, ele não está disponível. Então, eu trouxe ele para um pino comum, que é o pino 27, que estão disponíveis como não conectados em ambas as versões do LCD. Ainda, como nós temos a vantagem de fazer software e hardware, eu me dei o direito de alterar os pinos, todos esses pinos que você vê aqui com um asterisco no nosso esquemático, eu marquei com um asterisco para que vocês saibam que eu fiz alterações para simplificar a elaboração da placa de circuito impresso. Então, como eu conheço o hardware e conheço o software, sou eu que faço tudo, para simplificar a elaboração da placa de circuito impresso, eu alterei esses pinos. Já está completamente implementado no nosso protoboard, então não tem problema. Posso mudar qualquer pino que eu queira? Não é bem assim. Por exemplo, o pino SDA e SCL eu mantive, porque eu estou usando o hardware do sistema, né, do processador. O pino MOSI e MISO poderia alterar? Pode, desde que você fique fácil para você na placa de circuito impresso. Não era o caso. No nosso caso, o interessante era mudar o reset, o register select, o reset, o chip select, era interessante mudar de ordem. O IRC eu passei para o C0, o chip select eu passei para o pino RC1, pino 12, inclusive o pino de recepção do sinal do infravermelho. Eu passei para o pino RC6, pino 17, RC6. Nós estamos nesse momento usando a CCP3, o módulo CCP3, ok? Então essas alterações, aqui ó, o write também eu mudei, passei lá para o RB7, né? Então, todos esses que têm asteriscos foram mudados, foram alterados para facilitar a execução da placa. Aqui eu não marquei, só marquei lá, tá? Para que vocês vejam que houve alteração de pinagem em função da facilidade na elaboração da placa de circuito impresso. Ok, meus amigos? Vamos lá para o nosso software. Estamos aí com ele finalizado. 23.313 bytes. É um livrinho. Tá? Eu tive o tempo para somar todas as linhas de código que nós temos. No módulo RDA, 408 linhas, o RTC 90, Touch 66, não alterou, o LCD Command 315, fontes 1585, o nosso sensor 171, a parte de infrared 44, o código propriamente dito 964 linhas, como vocês verem aqui, ó, 964 linhas, total de 3.643 linhas. Tá? Como eu disse, nós íamos terminar por volta de 3.500, 3.600 linhas de código, né? Ok, meus amigos? Então, convido-os a dar uma olhada no nosso protoboard para que nós vejamos o que foi implementado. Deixa eu trazer a câmera para cá. Aqui é tudo muito simples, né? Foi implementada a parte do Bright Control, tá? Então vocês vejam aqui que se eu diminuir, ó, a luz em cima dele, certo? Ó, ele fica bem fraquinho. Se eu aumentar, funciona muito bem, tá? A alteração de pinos,
Deixa eu ver se eu melhoro aqui um pouquinho para vocês. A alteração da pinagem já foi efetuada, tá? Conforme está lá no datasheet, tudo funciona muito bem, ok? O módulo RDA 5807 foi totalmente instalado, tá até dando um ruído aqui, ó. Ó, não sei se vocês estão ouvindo, estou encostando no capacitor. O módulo está completamente integrado. Esses dois transistores aqui são o 2N7000, são os FETs, referente ao conversor de nível I2C, certo? Funciona muito bem isso, eu gostei demais isso aqui. Com certeza irei usar sempre que necessário. Muito barato e muito eficaz. O nosso regulador de 3 volts eu alterei para um 7803, muito baratinho. Ele só faz a alimentação do módulo RDA e desses dois transistores na parte de 3 volts. Tá ok? Funciona que é um relógio, posso dizer, se me permitem a pegadinha, funciona que é um relógio isso aqui, tanto para transmissão de dados, consigo perguntar coisas para o módulo RDA e trazer de volta. O infravermelho está aqui, completamente instalado e funcionando, já alterado para o módulo CCP3, inclusive na rotina. Vamos voltar aqui para a rotina agora, trazer a câmera de volta. Tá? Eu alterei o uso do módulo, veja aqui, ó, Enable Interrupts CCP3. Se nós olharmos o nosso datasheet, deixa eu dar uma procurada aqui, ele vai estar aqui em algum lugar. É uma pegadinha. Olha, CCP, eu tenho, tá vendo aqui, 18LF26K22, eu tenho 2 módulos CCP. Puxa, você tem 2 módulos CCP? Como é que você está usando um CCP3? Não é verdade? Na verdade, assim, são 2 módulos CCP, mas existem alguns pinos que eles podem ser configurados para usar o módulo CCP. Então você acaba tendo mais do que 2. Bem complexo, né? Inclusive eu me bati um pouquinho para fazer isso funcionar, tá, pessoal? Eu tive que configurar aqui, ó. Eu tive que usar a instrução use capture input pin C6 ou C6, né? C6. Porque o default dele é o pino B5 e nós estamos usando o pino B5. Então esse processador já é da linha 18F, né? Ele tem algumas vantagens, né? Existem alguns pinos que são configuráveis e na mudança que eu fiz na placa de circuito impresso, vocês querem ver? Eu acabei dando muita sorte, porque o pino que eu acabei usando para a placa de circuito impresso caiu justamente no CCP3, que é o pino RC6, está aqui, ó. Infrared, tá vendo? Tá com asteriscozinho. Ok? Nós vamos falar da placa um pouquinho mais tarde, tá bom? Só para vocês terem uma prévia aí. Então, assim, com relação ao esquemático, não tenho mais nada para falar. Com relação ao módulo de rádio, deixo vocês aí com uma vinheta, tá ok, meus amigos? Por favor, cliquem lá no like, inscrevam-se no nosso canal, é muito importante. E eu volto já já para a gente discutir o datasheet do módulo RDA 5807.
Ok, meus amigos? Eu volto já já. Muito bem, meus amigos, voltando aí. O datasheet do RDA 5807 é chinês, né? Infelizmente as coisas são feitas assim, a toque, parece que é toque de caixa. Vem essa mensagem aqui, ó, confidential. É extremamente confidencial isso aqui, né? Deve ser parte integrante de uma bomba nuclear, não sei. Eu não entendo muito bem o que esses caras pensam, se é que fazem, né? Anyway, vamos dar seguimento. Então, o datasheetzinho, ele tem 23 páginas, não é muito claro e muito bem redigido as coisas, não existe uma sequência lógica, dá um pouquinho de trabalho para descobrir, tá? Mas assim mesmo, eu encorajo que vocês deem uma olhadinha, tá? Meus amigos, eu quero acabar essa introdução aí do datasheet do RDA 5807 em 12 minutos, para que eu possa trocar de chip lá e nós entrarmos realmente no que é importante, que é a parte do infrared. Então esse aqui é o diagrama de blocos, né, do módulo RDA. E eu chamo a atenção de vocês para um detalhe muito importante. Todo rádio FM, vamos dizer assim, simplificando, né, tem isso, né, chama-se frequência intermediária. Os rádios antigos, os modelos antigos de rádio, com bobinas e tal, eles têm a frequência intermediária em 10.7 MHz para FM e 455 kHz para AM. A AM não é o nosso caso, vamos deixar ele de lado para simplificar. O que isso quer dizer, né? Quando eu sintonizo uma frequência, por exemplo, num rádio, vamos supor que nós estejamos usando um rádio antigo, né? Quando eu sintonizo uma frequência, vamos dizer lá, 100 MHz, certo? Então eu tenho dois osciladores, né? O oscilador local e o oscilador de batimento. Na verdade, o oscilador de batimento está em 100 MHz e o oscilador local está em 110.7. De forma que em qualquer sintonia que eu faça nesse rádio, de 88 MHz a 108, eu vou ter sempre uma diferença entre esses dois osciladores de 10.7 MHz. Isso chama-se frequência intermediária, certo? Então depois eu faço umas operações matemáticas chamadas convoluções. Eu multiplico uma equação, vamos dizer assim, uma função por outra, de forma que eu sempre tenho essa diferença em 10.7. Isso simplifica para mim o que é chamado de tanque de saída, né? Ou seja, os filtros de imagem, de harmônico, tudo isso são sempre sintonizados em 10.7 MHz. Isso simplifica o desenho da eletrônica desses rádios. Embora esse módulo RDA 5807 não use a frequência de 10.7 MHz, porque ele é totalmente digital, ele também tem a frequência intermediária. Nesse caso ela é muito mais baixa, em torno aí de, eu estimo, tá? 20 kHz, 10, 15 kHz, não mais que isso. Vantagens e desvantagens, como tudo, né? Veja aqui que ele já usa a demodulação em quadratura, né? De amplitude e ganho, né? Ó, e que existem muita documentação sobre demodulação em quadratura. É muito legal que vocês vejam isso aí. É fase e amplitude, né? Muito bacana isso aqui. Isso deu origem aos novos rádios, né? Os rádios digitais, os RDS, né? Como é que é? RDS, né? Radio Defined Software, né? Rádio definido por software, né?
Mas eles também têm a frequência intermediária, não se enganem, tá? Vamos lá. O ponto importante disso aqui é que, devido à frequência intermediária, ou a FI, ser baixa, toda transição que o processador faz com o LCD são transições em torno de 16 MHz, né? Daqui a pouco nós vamos chegar nessa parte quando entrarmos em infrared, nós vamos calcular isso aí, tá? Harmônicos são gerados e esses harmônicos podem trazer interferências justamente na frequência intermediária desses rádios, tá? Então é importante que nós separemos o máximo possível, fisicamente, a parte do processador com a parte do rádio, para que essas interferências não apareçam no áudio, senão toda vez que você vê uma transição no LCD, você escuta um ronco no áudio, isso não é legal. Já entrando no assunto, né? Puxa vida, Manuel, por que você está fazendo um negócio totalmente digital, muito bacana, então por que você não usou o PWM? Né? Nós poderíamos usar o PWM, o Pulse Width Modulation, para controlar o brilho do LCD. Eu não usei o PWM justamente por isso, para evitar mais ruídos inseridos no sistema do rádio, tá? O PWM, né, ele é muito bacana, mas ele gera uma ruideira danada. Nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente, não nesse detalhe, tá? Quando nós formos entrar na parte efetivamente do infravermelho, que eu quero gastar mais tempo com vocês. Então, voltando aqui ao datasheet do 5807, né? Convido vocês a ler, tentar entender, tá? Não é muito simples, porque é mal desenhado, o datasheet é mal explicado, algumas coisas você tem que adivinhar, algumas coisas necessitam de já algum conhecimento, mas mesmo assim eu convido vocês a ler, tentar entender. Tem umas coisas que já vem marcadas de amarelo aqui, todas essas páginas dessa palavra confidential, é uma coisa de louco, sabe? Não existe muita sequência lógica nisso aqui. Coisas assim que eu quero dizer para você que eu fiz, e inclusive nós já estamos até na página. A frequência de FM e AM, elas estão mudando muito. As rádios AM, elas estão sendo convidadas a deixar de existir e todas passar para o FM. Isso vai acarretar um alargamento da banda em FM, que nós sempre conhecemos como 88 a 108 MHz. No entanto, isso é no Brasil. No Japão, por exemplo, eu já tive no Japão, é de 76 a 94, se não me engano. Tá? Em outros países do mundo, essa banda ela oscila. Ela não é de 88 a 108 em todos os lugares do mundo, né? Como eu estou colocando um projeto no YouTube, acredito que o mundo todo possa ver isso, qualquer pessoa pode fazer isso em qualquer lugar do mundo, né? Eu me preocupo bastante com as legendas e tal, por causa disso. Então, se vocês observarem aqui, ó, nós temos algumas seleções de bandas, né? 87, 76, 65. De 65 MHz a 108. Então aqui embaixo tem um númerozinho 1. Esse númerozinho 1, eu não sei mais de onde ele veio, mas eu prestei atenção nele e fui checar. O que isso quer dizer, né? Aqui, ó, tá aqui, ó. A seleção de banda, né? Bit 3 e 2 desse registrador 03H. Band Select.
Quando ele for 00, os 2 bits, eu trabalho de 87 a 108, ou seja, US, ou seja, Estados Unidos e Europa. Quando ele for 1, eu trabalho de 76 a 91, olha aqui, ó, Japão, tá vendo? Quando ele for 10, ou seja, 10, ele é de 76 a 108, worldwide, que ele serve no mundo todo. Quando ele for 11, o bit 3 e 2 forem 1, ele é de 65 a 76. Ou seja, é leste da Europa, que é de 50 MHz a 65. Bom, se eu tenho um VCO e um oscilador que ele é capaz de ir de 50 a 108, na verdade ele vai a 115, tá? Eu vi isso aqui, ó. Se o bit 7, se o bit 9 do registrador 7, band, for 1, eu vou de 65 a 76. Se ele for 0, eu vou de 50 a 76. Então, peraí, eu posso, na verdade, ir de 50 a 108. Na verdade, 115 que ele é capaz de ir. Se nós vamos dar uma olhada lá no início, né? Lá no iniciozinho dele, ele fala aqui, ó, máxima frequência. Ó, de 50 a 115 mega. Então o nosso rádio FM, ele não é de 88 a 108, ele é de 50 a 115 MHz. Ou seja, ele vale até em Marte. Se vocês quiserem lá pegar o FM, vocês podem pegar. É só tomar cuidado desses 2 bits aqui, ó. Desculpa, desse 2 bits aqui. Space, cadê? O Band Select, né? Nós estávamos nele lá, agora ele sumiu. Eu vou achar já já, ó. Se nós cuidarmos desse bit, cadê, meu Deus, aqui, ó. Se nós cuidarmos desse bit band, desses 2 bits, que não é aqui, é muita coisa, pessoal. Daqueles 2 bits que nós estávamos vendo lá, do 3 e o 2, né? Se nós tivermos cuidado aqui, ó, band, se nós cuidarmos desses 2 bits, nós conseguimos sintonizar de 50 MHz a 115 MHz. Assim está o nosso rádio. Ok, meus amigos? Convido vocês a realmente dar uma lida nesse negócio aqui. É bastante complexo, não é bem redigido, tá certo? Mas é bom entender um pouquinho. Não digo que seja fácil de compreender. Eu tive que compreender para desenvolver isso aqui para vocês. E, por incrível que pareça, funciona muito bem. Eu não vou entrar em maiores detalhes sobre esse datasheet do rádio, eu só tenho 50 segundos para a gravação da minha câmera. Vou deixar uma vinheta para vocês e nós retornamos daqui a pouquinho. Ok, meus amigos? Dê o like, não esqueça de se inscrever no nosso canal, eu volto já já. Um abraço. Olá, meus amigos, retornando aí. Então, recapitulando, né? Você cuidando desses bits aqui, ó, 3 e 2 do registrador 3 e desse bit aqui, ó, bit 9 do registrador 7H, 7 em hexa, né? Ó, bit 9, ó. 65 MB, 50 MB mode. Você consegue fazer o nosso rádio FM virar worldwide, hiperband FM receiver. Vamos dar uma olhadinha lá no nosso protoboard, tá certo? Eu já vou acionar aqui com o nosso controle remoto, tá? Vou ligar. Não sei se vocês conseguem ouvir o áudio aí, porque a câmera está meio longe, tá?
Então, eu consigo, por exemplo, aqui em Curitiba, nós temos uma rádio muito conhecida, já na época do AM, né? Não tem medo de falar o nome aí, as coisas hoje são muito complicadas, né? Ela está transmitindo em 79,3 MHz também. Já está migrando para a banda de FM, tá? Então nós vamos lá sintonizar ela. 79,2. Observe que ele para em 50 MB, né? Ó. 50 MHz. Vamos ver aqui. Eu vou deixar só um pouquinho por causa dos direitos autorais, tá? Opa, passou? É melhor ir pelo controle. Vamos pelo controle remoto. Acho que é 79,3. Tá vendo? Tá bem diferente. Então aqui eu tenho o controle de volume, ó. Infelizmente Tá. eu tenho um pouquinho mais de idade que o tua. Eu tenho um Então, indicador de estéreo e tenho o nível de sinal da emissora, né? O nível de sinal FM, tá? Então, aqui, ó, no controle de volume, eu vou até o máximo aqui, fica embora vermelhinho. possa parecer que a gente é alguma coisa. E tem o controle total, aqui também é a mesma coisa, tá? Ó. Tá? Então vamos sintonizar uma rádio que eu gosto muito aqui em Curitiba, né? Que é a 103.9. É a Jovem Pan, mas não vou falar o nome. Opa, passou. Ele vai a 115, né? Opa, mudou lá. 114.9, na verdade, ele só sintoniza só sintoniza frequências ímpares, tá? Porque o nosso FM, ele é sempre assim. 103.7, 103.9. Então observe lá o sinal, o estéreo e tal, tá? Então, tá pronto aí a nossa interface de FM, né? Um baita de um som. Ele só não está ligado o PAW, né? O módulo, o amplificador, né? Que é, deixa eu ver aqui, PAW, perdi. Eu só não liguei o módulo amplificador, que é o PAM8403, que ele é muito simples, né? E consome bastante corrente. Então, voltando aqui, deixa eu desligar o rádio aqui, por favor. Vou voltar. Tudo isso feito pelo controle remoto. Eu estimulo vocês a ler o datasheet, tá? Ele é complicadinho, mas dá para entender. Tá ok, meus amigos? Com isso, nós temos implementado aqui toda a parte do RDA 5807. Como o bit 7, tá aqui, ó, registrador 7H, aquele bit que ele fala, né? O bit 9, ele já é 0. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 8, 0, 7, 8, 9, ele já é 0. Então eu controlando em função da frequência, né? Se for menor que 76 MHz, eu seto uma variável band como 0, e aí eu vou de 50 a 76. Se ela for maior do que 75.9, eu boto ele como 1. E aí nós vamos de 76 a 115 MHz. Não tem FM que a gente não pegue, tá? Não tem. Será que eu liguei o microfone? Liguei. Certo? Então aqui está toda a comunicação com o RDA 5807 para vocês. Todos esses arquivos estão disponíveis lá para download, não tem erro.
Aqui faz o controle da barra de volume, aquela barrinha que quando aumenta o volume e diminui o volume ela aparece. Fiz também um case, certo? Aqui eu faço a leitura dele. Eu quero saber qual é o nível de sinal, se ele é uma estação estéreo ou mono. Tudo isso eu faço aqui a leitura e faço os devidos tratamentos no LCD. Tá? Então foi criado também, desculpa, o Include RDA 5807. Pessoal, são coisas com relativa complexidade, tá certo? Eu tenho que dar uma passada por cima delas, explicando o básico para vocês e os datasheets, né? E eu acredito assim, ó, com o código fonte em mãos que vocês têm para download, todos os datasheets vocês conseguem aí com certeza fazer até melhor que eu, tá bom? Uma parte do RDA, que é o nosso módulo de rádio, tá toda comentada direitinho aqui nesse Include 5807. Eu quero entrar com vocês agora na parte do infravermelho. Essa é uma parte que eu gostaria de realmente ser um pouco mais dedicado com vocês. Ela é um pouco empírica, é um pouco mais sutil, né? De assimilar. Então, o que é importante é que eu mudei lá o pino para o RC6, usando a interrupção de CCP3. Foi mudado aqui para CCP3, aqui para CCP3, e a interrupção do módulo CCP também foi mudada para CCP3. Como que isso funciona, pessoal? Como que isso funciona? Igual a um reloginho. Aqui é o nosso regulador, 78L03, dispensa comentários, é um regulador já conhecido, tá? Os nossos transistores FET 2N7000, que funcionam muito bem. A nosso AN104, AN10441, né? Graças a NXP, um documento free, me guiou para fazer isso aqui para vocês, eu fiz isso agora, funciona muito bem. O datasheet do 2N7000 também não interessa agora. E nós vamos efetivamente nos dedicar ao controle remoto, tá? Então assim, ó, esse é o sensor que nós estamos usando, ok? HX1838. Tá aqui a pinagem dele, ó. Output, GND, VCC, como é que ele funciona, certo? Tá tudo aqui direitinho, é um datasheet bem redigido, não tem muito mistério nesse componente, a não ser que ele é um receptor, né? Um receptor de infravermelho. Muito bem. E nós temos aqui, ó, isso é importante, o nosso protocolo RC5. Vou mostrar aqui para vocês, ó, esse controle remoto aqui, que eu já deixei o link, deixo para vocês sempre o link. Ele funciona no protocolo RC5. O protocolo RC5 é isso daqui, ó. Ele dá um pulso de 9 milissegundos, depois ele aguarda 4,5 milissegundos, e aí ele começa a transmissão de dados. Sendo que um nível alto 1, ele demora 2.250 microsegundos. Então aqui, ó, dessa borda de subida para essa, 2.250 microsegundos. Então ele é um 1, tá vendo?
Isso aqui é um... E o Logical 0, ou nível 0, ele demora 1125 microsegundos, ou seja, dessa borda de subida para essa aqui, ele leva 1125 microsegundos. Então isso aqui é um 0. Ok? Eu tirei para vocês do meu osciloscópio, eu tirei simplesmente a tecla Power. Vamos lá. Essa teclazinha vermelha aqui, ó, tecla Power, tá? A tecla Power, ela começa, aqui está em nível alto, 5 volts. Quando eu aperto ela, ela dá um burstzinho. E aí eu botei os dois cursores de tempo aqui, ó. Você vai ver, ó. 9 milissegundos, certinho, tá vendo? No slide de baixo, você vai ver aqui, ó. 4.40 milissegundos, está aqui, ó, 4.5 milissegundos. Eu atingi 4, é precisão, né? 4.40 milissegundos. Deixa eu ver se eu divido essa tela aqui. Espera aí. Ai, cara, ele quando está gravando não faz isso, é impressionante. Botar uma do lado da outra. Oh, danado, não faz, tá? Eu queria botar aqui uma do lado da outra para vocês poderem ver, mas ele simplesmente se recusa, porque ele não deixa colocar. É uma pena. Tá certo? Então ele dá um burst de 9 milissegundos, que nós já mostramos no slide anterior, ó, 9 milissegundos. Depois ele dá um delay de 4.40 ou 4.5 milissegundos, depois ele começa a transmitir o string. O string é o seguinte, ele dá um endereço dele, ó, address low, 8 bits, depois ele dá o address high, 8 bits, e depois ele dá o command, 16 bits. Muito bem. 9 milissegundos, 4,5 milissegundos, e daí vem o protocolo. Se você pegar aqui e medir, ó, dessa borda, a borda estava baixa, dessa borda de subida para essa, 1,12 milissegundos. Ele dá o quê? 1,125 milissegundos. Então, isso aqui é um 0. Então, é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Dessa borda de subida para essa, 1.125 milissegundos, 0. 1.125 milissegundos. Agora, vamos aqui para baixo. Dessa borda de subida aqui, ó, subiu o sinal. Ela é mais larga, tá vendo? Para essa borda de subida, 2.240 milissegundos. 2.250 milissegundos é o quê? O Logical 1, ou o nível lógico 1. Então, dessa forma, você consegue facilmente ver que isso aqui é um nível 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 byte. 1 byte é 8 bits. Então são 8 bits 0, ou seja, 1 byte 0, 0. E aí ele começa 1, 1, 1. Vamos ver o frame completo, tá? Ó, esse é o frame completo da tecla Power. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 8, 1, 8 uns e 8 zeros, ou seja, 8 zeros e 8 uns. E aí ele começa o código. Certo? Esse é o frame completo que eu tirei do meu osciloscópio para vocês entenderem o que o controle remoto está enviando para vocês. Perfeito?
Deixa eu fechar isso aqui. Muito bem. Se nós olharmos lá no nosso Include Infrared, desculpa, primeiro aqui. O que eu faço aqui? Eu checo se essa variável aqui, ó, IR Operator, First Falling Edge, ou seja, a primeira borda de descida. Vamos lá. Eu vou detectar, deixa eu subir aqui. Ó. Ele está alto, alto, alto. Opa! Detectei uma borda de descida. Nesse ponto, o pino ficou baixo. Perfeito? Eu incremento esse contador para passar para o próximo estágio. Eu faço setup CCP3, Capture Rising Edge. Rising, subida. Né? Ele vem configurado inicialmente como descida, borda de descida. Ó. Setup CCP3 Rising Edge. Desculpa, está como subida também. Né? Ali deveria ser até Falling Edge. Mas tudo bem, depois a gente vê isso. Eu inverto a borda. Certo? Então agora eu vou procurar essa borda de subida. Quando eu detecto essa borda de subida, eu tenho que saber quantos ticks o timer 1 deu aqui. Ou seja, vamos recapitular. Quando eu detecto essa borda de descida, eu disparo, eu zero o timer 1, o timer 1 está configurado lá em cima, eu tenho que saber quantos ticks o timer 1 deu aqui até eu detectar essa borda. É assim que funciona. Tá? Vamos ver. Ó, eu zero o timer 1, tá? Zero o timer 1. Como é que está configurado o timer 1? Deixa eu subir aqui rapidamente. Deixa eu fechar isso aqui, porque vai ajudar a gente, tá? Isso, ó. O timer 1, ele tá configurado como internal, ou seja, ele está usando o mesmo clock do sistema e ele está com pré-scaler de 1 para 8. Depois nós vamos calcular isso aí, pessoal. Então eu zero ele e mudo para o estado 1. Então aqui eu venho, ó. Se o estado é igual a 1 e ele está baixo, essa variável aqui, ó, eu pego essa variável T1 ticks igual ao timer 1. Ou seja, quantos ticks o timer 1 deu em 9 MHz. Desculpa, em 9 milissegundos. Não é o nosso tempo? 9 milissegundos. Eu estou com um clock de 64 MB, detectei, zerei quantos ticks o timer 1 vai dar aqui. Existem duas formas de fazer isso, uma forma fácil e uma forma difícil. A forma fácil é você chegar lá e mandar, quando você detecta essa borda, você manda plotar o número, o valor da variável de timer 1. Mas a gente pode calcular também, que eu prefiro. Vou ligar aqui o Excel, que é uma calculadora boa. Qual que é o nosso clock? 64, 640, 6.400, 64.000, 644.000, 6.400.000, 64 milhões. Qual que é o nosso ciclo de máquina? É a nossa frequência sobre 4. Ou seja, nós somos um processador RISC, Reduced Instruction Computer System.
System Computer, né? RISC. Ou seja, eu pego o valor do meu clock e divido por 4. Eu não me lembro direito. Mas é fetch, compare. São 4 ciclos de clock, né? Você pega, compara, processa e devolve. Uma coisa assim, são 4 ciclos de clock. Qual que é o nosso prescaler do timer 1? É 8. Como que eu faço isso aqui? Quantos ticks por segundo o timer 1 vai dar? Igual a 8 sobre 16.000, que é o nosso ciclo de máquina. Eu não decoro essas coisas, tá, pessoal? É conhecimento. Ou seja, a cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, a cada 5 microsegundos, 6 é micro, né? 1 vezes 10 é menos 6. A cada 5 microsegundos, o timer 1 vai ser incrementado. Se eu quero saber em 9 milissegundos quantos ticks ele vai dar, vamos ver aqui, ó, para 9 milissegundos. Eu tenho que pegar isso aqui igual a 9 dividido por isso, dividido por 1000. São 9 milissegundos. Cara, em 9 milissegundos eu tenho 18.000 ticks do timer 1. Vamos ver nossa rotina. Opa! Eu tenho aqui, ó, de 19.500 a 16.500. Então, meu cálculo está correto. Ainda bem, né? Mas, Manuel, por que você não deixa exatamente 18.000 ticks? Não deixo pelo seguinte. Olha aqui no... Esse controlezinho remoto, assim como qualquer controle remoto infravermelho, ele não é muito preciso. Ele tem uma variação grande de clock, de tudo. Isso é uma coisa que não tem muita precisão. Então, se você deixar aqui exatamente 18.000, você praticamente não vai pegar nenhum. Então, você abre um pouquinho o leque. Se ele for de 16.500 para 19.500, você considera como válido. E aí você passa para a segunda etapa. Você configura o CCP3 como falling edge, ou seja, borda de descida. A cada interação dessa, você inverte a borda. Você sobe, você desce, você pode fazer isso no modo Capture e Compare. Modo Capture. Falling edge, borda de descida. Rising edge, borda de subida. E assim você vai fazendo. Você detectou, agora você vai detectar aqui aquela bordinha de 4 milissegundos. Nós fizemos o cálculo para 9 milissegundos. Vamos ver para 4 milissegundos. Para 4 milissegundos. Vai ser igual a 4 sobre isso sobre 1000. Opa, que isso, gente? Igual a 4 sobre isso sobre 1000. Deu 8.000. 8.000 ticks o timer 1 vai dar em 4 milissegundos. Perfeito? Então, da mesma forma, desculpa, 8.000 ticks, né? 8.000 ticks. Então, você dá de 7.000 a 9.000. Nisso, você vai agrupando esses valores, tá? Agora, você muda de novo para falling edge. E quando você chega nesse estágio, você já detectou essa borda e essa borda de 4,5. Então tá válido. O protocolo é RC5. Agora você vai começar a detectar o burst. O burst é o seguinte, é toda essa sequência de dados. Aqui não importa mais se é falling ou rising edge. Tá? Tanto faz. Ele já passou pelo crivo. O crivo para ser um controle remoto
padrão RC5 é essa borda de 9 e esse delay de 4,5. Agora o que você quer é computar se isso aqui dura 1125 ou se isso aqui dura 2000 e cacetada. Se dura 2250 ou 1125. O controle remoto já foi reconhecido como RC5, tá certo? E aí você simplesmente coloca esses valores do timer 1 na sua matriz IRData, que ela foi criada lá em cima, na parte de infravermelho, como uma matriz de 32 valores long. Por que você não colocou o timer 1 com um prescaler de 1? Simplesmente porque daí ele estouraria em 9 milissegundos, ele ia contar mais do que 65.536 ticks. E aí você estoura o timer 1, você fica difícil controlar isso. Então você dá um prescaler de 8, você divide o valor por 8. Deixo uma vinheta com vocês aí, voltamos já já, tá ok, meu amigo? Meus amigos, não deixe de dar o like e de se inscrever no nosso canal. Até daqui a pouco. Então, pessoal, voltando aí, tá? Eu já troquei aqui, vou trocar agora para Falling Edge, ok? Não vou fazer nenhuma gravação hoje. O PicKit 3 não está disponível, tá? Então, depois que você termina essa leitura e o carregamento da matriz IRData em função dos valores de timer 1, lembrando que o que você quer são quantos ticks ele conta aqui e nas bordas, né? As bordas de subida. Quantos ticks conta aqui, dessa linha verde até essa, ou quantos ticks ele conta aqui, dessa borda até essa, tá? Dessa forma você vai carregando a matriz, certo? E com isso você tem a matriz carregada, você seta um flag, né? Quando você chega no 34, você seta um flag, e isso vai para o tratamento da interrupção, que é o decode infrared. Você checa de 0 a 15 os valores, se ele for maior que 2.600. Você seta o bit de cada variável dentro da sua matriz como 1, tá? Se você for ver aqui, ó, address low e address high. 8 bits de address low e 8 bits de address high, que eu nem inverti, né? Então, se o endereço for 00FF, o endereço é válido. É o receptor que você está querendo receber o sinal. Que na verdade seria FF00. Não dei nenhum trabalho de inverter esse byte aqui, né? Para a gente tanto faz. Se você for ver lá, ó, o address low é o primeiro byte e o address high é o segundo byte. Na verdade, aqui, ó, se você for ver, ó, o address low é 00000 e o address high, pegar o frame completo, ó, alto. Então é 0000
Então é 00FF, é o address, é o endereço do transmissor. Eu nem inverti, porque para a gente tanto faz. Eu vou considerar como 00FF mesmo. Então o endereço é válido. E daí eu faço de novo a conta, o for, o laço for, da forma que, se o valor for maior que 2.600, eu seto cada bit e obtenho essa parte aqui, ó, que é que nos interessa, que efetivamente é o comando, ó, comando. Na verdade é o comando e o comando barrado, né? Ou seja, é o comando e o comando invertido, que para a gente não importa, nós estamos usando isso aqui tudo como um comando. Se você for ver aqui, ó, A2 5D. Se eu botar aqui em hexa A2 e 5D, eles são o inverso, ó, onde é 1, aqui é 0, onde é 0, aqui é 1, e assim vai. Ele é o inverso, você pode fazer até um checksum se você quiser, né? Ou um CRC, como nós fizemos lá atrás, no sensor de temperatura. Você pode fazer um checksum, mas não foi necessário, não é necessário. Então, se o comando é A25D, eu estou pressionando o botão Power. E para a gente ficou muito fácil no final, porque já está tudo pronto. Eu simplesmente seto esse flag, ó, BTN, FM. É como se eu tivesse apertado lá na tela LCD o botão FM. Da mesma forma é o botão volume up, botão volume down, e assim vai. É muito fácil. Os demais eu não implementei. Tá vendo o número 0, 1, 2, olha aqui, ó, olha o controle. Tá vendo? O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu não implementei. Pode ser que eu implemente uma maneira de você acessar, por exemplo, o PLL direto. Eu estou em 103.9 MHz, que é uma estação que eu gosto muito de ouvir, que é a Jovem Pan, mas não vou falar o nome. Eu quero ir lá para aquela de 79.3. Eu digito 79.3 e ele acerta o PLL direto. Pode ser que eu implemente. Tá? Pode ser. Nós estamos aqui com 23 KB, ainda temos um pouco de memória, pode ser que eu faça alguma implementação. Então, todos esses códigos são referentes à decodificação dos comandos que eu já fiz para vocês. Vamos fazer aqui só a do Power, que é essa imagem que nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui termina o primeiro byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui termina o segundo byte do endereço do controle. Então daqui para cá é 1, 0, 1, 0, 0. Vamos anotar isso? Vamos ver. O endereço que eu já perdi aqui, ó. O endereço é 0, 0, 0, 0, 0, 8 zeros e 8, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aqui. É difícil, tá? E geralmente você perde o fio da meada. Tá aqui. Então daqui para cá é 1. Daqui para cá é 1, daqui para cá é 0, daqui para cá é 1, aí vem 0, 0, 0, 0, 0, 0, aí vem 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 0. Quanto dá esse valor aqui? Vamos ver. Só o primeiro, né? Senão o nosso vídeo fica muito longo. Vamos colar esse valor aqui em hexa, em binário. Colou? Não sei se colou. Exatamente A2.
tá? A2 5D. A2 5D é o que ele está transmitindo aqui, ó. A2, mais ou menos por aqui, 5D. Então, você já tem aqui, eu já decodifiquei para você todo o teclado do infravermelho, do controle infravermelho, está aqui decodificado para vocês não terem nem trabalho. Depois eu limpo, né? Eu limpo essa matriz de dados, que é o IR data, boto tudo igual a 000, eu coloco, aqui está correto, ó, tá vendo? Eu coloco ele em Falling Edge, eu errei, foi lá. Na configuração inicial, né, eu coloquei ele como Rising Edge, e não é Falling Edge, ok? Eu habilito novamente a interrupção CCP3 e limpo os flags, e é assim que funciona a decodificação de um sinal de infrared, o controle remoto infrared, tá? Infravermelho. Se vocês pegarem outros controles, por exemplo, Samsung, a Philips usa isso, né? O RC5. Sei lá, de outras marcas, né? De outras, e colocar isso no osciloscópio, esse padrão inicial de 9 milissegundos e 4 milissegundos vai ser totalmente diferente. Muda também a transmissão de dados, mas é assim que você decodifica uma informação de controle remoto, tá? Infravermelho. Eu quero passar para vocês as diretrizes gerais, né? Dá muito trabalho, você tem que tomar muito cuidado para não perder a conta dos bits aqui. E você consegue com isso calcular, nós já vimos aqui como é que calcula, né? É bem simples. Você fazer a decodificação de qualquer controle infravermelho. Ok, meus amigos? Muito bem. Com isso, nós encerramos o desenvolvimento do nosso software. Ele está completo. Não tem mais o que mexer. Procurei vários bugs, não achei. Caso vocês achem alguns bugs aí, me avisem, tá certo? Me avise. Bug é uma coisa complexa, né? Ele às vezes tem uma situação que você não previu e tal. E eu acho que em parte de desenvolvimento de software e hardware, nós finalizamos, tá ok? Vamos dar uma olhadinha ali na nossa placa de circuito impresso. Aqui eu posso fechar. Eu utilizei o software Eagle. Eu tenho licença full desse software, tá? Eu trabalhei numa empresa, eu ganhei essa licença. Vocês podem baixar lá o free trial deles, também roda por 30 dias sem nenhum problema. Essa é a placa de circuito impresso que eu desenhei. Qualquer um de vocês que vá fazer essa placa, com certeza vai sair diferente, tá? E veja que eu destaquei essa placa em duas partes diferentes. A primeira é a parte do processador, que fica conectado direto ao LCD, e a parte do rádio e amplificador ficam longe, conectados por esses dois conectores aqui, para evitar justamente os ruídos que eu lhe falei lá. A interferência do processamento desses dados aqui para o LCD interferir diretamente com a frequência intermediária, que é baixa, em torno de 10 ou 12 ou 15 kHz do nosso rádio, ok? Então está aí feito para vocês a placa de circuito impresso. Os arquivos estão todos disponíveis para vocês aqui nessa pasta PCB, que é
circuit board, né? Aqui eu tenho um arquivo chamado JLC CAN, que já é o CAN Processor, que processa todo o arquivo que está aqui, e aí você compacta esses arquivos, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que faz, tá certo? Você de posse da placa, né? Eu fechei aqui. Deixa eu fechar aqui. Você de posse do arquivo PCB Bird, BRD que está ali, você roda esse script chamado drill, isso é um padrão, né? Drill CFG, ULP, User Language Program. Você roda, ele pergunta se você quer em milímetros ou polegadas, se dá em milímetros, ele gera um arquivo para você de toda a furação da placa e ele vai gerar um arquivinho lá, você, na placa chamada PCB Drill, você salva, depois você vem aqui File, Open, desculpa, File, CAN Processor, aí você vem de novo em File, Open Job, já está lá para você na pasta, né? O JLC CAN, simplesmente você está informando as camadas, né? Por exemplo, o board outline vai o layer dimension, que é essa linha branca que você vê envolvendo toda a placa. Drill file, ele gera o top copper, vai o top, o pad, os vias, as vias que são esses verdinhos, top silk screen, que é o T-Place, eu botei, né? T-Place, T-Names, e o T-Documentations, que está aqui, que é o complemento, top solder mask, é onde vai a máscara de solda, já vem certinho para vocês. Enfim, todos os layers dessa placa estão aqui, você dá um process job, ele vai processar para você todas esses arquivos. Pode fechar aqui, pode fechar, fecha aqui. E ele gerou para vocês esses arquivos aqui, ó, drill, Gerber, não sei o que, gerou esses arquivos. Você pega esses arquivos aqui e você pode, por exemplo, dar um zip, né? Mostrar mais opções. WinZip, add to PCB zip, ele vai ter, já tem aqui, ó. Ele já gerou, tá? Deixa eu dar um. Tá vendo? Tá aqui o arquivinho. Eu não ganho nada para isso, tá, senhores? Não ganho nada. Mas eu faço muita placa aqui na jlcpcb.com. Nunca tive problema com esses caras. Tá certo? Ele já até faz o meu log aqui, ó. Mas se você não tiver, você vai criar um logzinho aqui para você, vai criar uma maneira de se logar, vai criar um e-mail e tal. Então você pode vir aqui, ó, Instant Quote, que é cotação instantânea, certo? Você vem aqui, ó, Add Gerber Files, pega aquele arquivinho zipado que eu mandei, vou deixar ali para vocês. Ele já lê esse arquivo zipado para você. Já tem um Gerber View. Isso é muito bacana, tá vendo? Tá aqui a placa, ó. A placa tá certinha, a furação, tá? Ele vai cortar essa placa e vai deixar ela juntinha, depois a gente só destaca. Você escolhe, eu escolhi, por exemplo, a preto, né? Eu escolhi o acabamento preto. Você pode vir aqui também no Gerber View para você tirar alguma dúvida com relação à sua placa, né? Certo? Ele vai carregar aqui os arquivos, você dá OK, ó. Tá aqui a sua placa. Você pode vir aqui em Layers, né? Eu vou tirar o top, por exemplo. Vou tirar o bottom. Ó, fica só o layer Silk Screen, que são as indicações, tá? É muito bacana isso aqui,
Tá vendo? A placa que eu já mandei fabricar, já está pronta, já está vindo para mim. É essa placa aqui. Eu escolhi preto. Então aqui, ó, você seleciona Global Standard Direct Line, que senão fica muito caro o frete. Se você escolher qualquer um dessa UPS, FedEx aqui, fica muito caro. Então você escolha Global Standard Direct Line, certo? E dá Save to Cart, né? Para salvar no carrinho. Essa placa eu já mandei fazer. Vamos ver aqui o meu history, né? Eu não vou processar essa porque eu já fiz. Então aqui no meu history vocês vão ver que a placa já foi fabricada. Tá vendo? Tem outras placas que eu já fiz aqui, placas bem mais complexas, né? Tá vendo? Ela já foi fabricada, ó, Production Completed. Se você clicar aqui, ó, ele te dá os estágios de fabricação, ó, Drilling, que é a furação, Copper Deposition, o que a placa está fazendo lá dentro, né? Image de outer layers, que são os layers, né? Ele está gravando os layers, como é que é feito, Automatic Optical Inspection, Silk Screen, como é que ele faz lá, né? Hot Air Leveling, que eu acho muito bacana, o Hot Air Leveling, a placa já vem toda pré-soldada, né? Onde a máscara de solda permite, né? É assim que é feito. Depois eles fazem o teste elétrico. O Perfing e V-Cutting, né? Que é o corte da placa, certo? Final Inspection e o Delivery. Já foi feito, a placa já está a caminho para mim. E ela vai ser o nosso próximo vídeo, a montagem dessa placa. Tá vendo aqui, ó, shipped, já foi enviado, tá? Então eu não ganho nada para fazer propaganda da JLC PCB. É muito bom esse site, é muito barato. Uma placa dessa no Brasil não sairia por menos de R$500. Eu gastei $15 com envio, tá? A placa completinha. No Brasil, para você escolher uma cor diferente, por exemplo, se você, eu quero a placa pintada de preto, eu quero de amarelo, já sobe R$100, R$200. Não tem como competir com isso aqui. Existem outros fabricantes de placa, vocês estão à vontade para fazer. Os arquivos necessários para você gerar, que são os Gerber, já estão disponibilizados para vocês. Tá? Então você tem o processador, o CAN Processor, já para JLC, você tem o Bird, que é a placa do Eagle, e você tem já os arquivos zipados, né? Então não tem nenhum problema para você fazer essa placa, tá certo, meus amigos? Com isso daí a gente conclui o desenvolvimento de software, né, e hardware, tá todo ele assim, vamos dizer, finalizado e testado. Se eu não errei nada na placa, né, porque eu também erro às vezes, é difícil porque engenheiro não erra, só se engana, né, mas pode acontecer. Essa placa deve chegar aqui em torno de uns 20 dias mais ou menos. Eu vou montar, vou fazer um vídeo de montagem dela e o teste, tá certo? Nesse meio tempo, como eu não tenho mais nada para fazer em termos de desenvolvimento de placa, software, nem hardware vai mudar mais nada, desculpa, eu vou começar a trabalhar no modelo 3D da nossa caixinha para abrigar essa montagem, ok? Então eu acho que a gente já está chegando perto da finalização desse desenvolvimento. Os arquivos também para impressão 3D, todos vão ficar disponíveis para vocês. Tá certo? Vou deixar uma imagenzinha aí do nosso sistema. Vou ligar o rádio aqui. Botar o microfone lá pertinho para vocês ouvirem que o som realmente é muito, muito bacaninha. Ficou muito alto.
Vou pegar o microfone e vou botar lá pertinho. I don't care what frat you was in, you can't offer me. Keep dreaming. Pineapple juice, I give a sweet. I know what they like, so I just keep cheesing. Hard drive full of heat seeking. Trying to come the same day as Jack. Ok, meus amigos. Então eu espero que vocês tenham gostado desse desenvolvimento. E melhores, outros melhores ainda virão. Ok? Desejo a vocês um forte abraço. Não esqueçam de deixar o seu like. E inscrever-se no nosso canal é muito importante também. Um grande abraço. Desculpa aí o en passant em coisas muito complexas, né? Mas com o código-fonte e os datasheets, vocês com calma conseguem entender o que foi feito aí nesse desenvolvimento. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e eu vou, na medida do possível, ajudando vocês aí a entender completamente como é que funciona as centenas, se não milhares de pequenas engrenagens que têm que estar sincronizadas para que tudo funcione. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!